Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Romaguinho. E bem, é o seguinte, estou aqui na companhia do digníssimo Duta, onde eu e ele vamos dar aqui algumas opiniões e comentários sobre software, aí um app chamado de Lossless Scaling. Um app aí que vem trazendo diversos tipos de tecnologias e funcionalidades que diversos gamers hoje em dia estão utilizando em seus jogos, seja por motivos de performance, por motivos de otimização de FPS, para dar mais folga a uma GPU e também para diversas GPUs um pouco mais antigas ou até mesmo atuais com jogos mal otimizados. Mas aí eu já entro em mais detalhes sobre essa questão já já. Porém, antes de mais nada, eu gostaria de reforçar a vocês que teremos aí pelo menos um vídeo aí por semana às 14 horas da tarde. Então é bom ficar de olho. Bom, o que se trata aí sobre o Lossless Scaling? Ele é basicamente um software desenvolvido aí há um certo tempo, não faz aí muito tempo, mas a tecnologia que ele utiliza ali como base já é uma tecnologia um pouco mais avançada, um pouco mais antiguinha, entre aspas, né? Porque é uma tecnologia que vem sendo utilizada em diversos jogos nativamente, que se trata basicamente do upscaling e do frame gen, ou seja, o frame generation, a geração de frames, e que vários jogos vêm implementando nativamente, mas aí precisa de ter todo o suporte na placa de vídeo, na GPU, e precisa ter de toda a questão de compatibilidade com a GPU que o jogador, né? O jogador vai estar utilizando naquele jogo e que vai diversos outros fatores entrando em detalhes como artefatos, ghosts e outras questões. Mas vamos por partes. Basicamente, aí o Lossless Scaling ele vem para facilitar o gamer em geral, né, para o que as pessoas gostariam de utilizar, que seria democratizar, entre aspas, né, o uso dessas tecnologias para quem não consegue utilizar de maneira externa, porque basicamente o uso dessas tecnologias, se não fosse pelo Lossless Scaling, que seria ali, por exemplo, com o DLSS Swapper, que implementaria um tipo de método de upscaling, um tipo de método de firmware, injetando ali basicamente arquivos dentro do jogo. Isso aqui, um outro software que não tem nada a ver com o Lossless Scaling, é um outro tipo de funcionalidade, implementando arquivos dentro do jogo. Diferentemente do Lossless Scaling, que ele age de uma maneira de camada externa ao jogo, que você vai utilizar a ferramenta, a tecnologia. Então até mesmo tem uma questão ali de evitar corromper o jogo, né, evitar crashes ou coisa do tipo, porque o Lossless Scaling ele age como uma camada externa. Ele age por fora, digamos assim, ele não mexe com os arquivos do jogo, ele é mais visual. Mas beleza, ele utiliza essas tecnologias de upscaling e frame gen que antes, ou você implementava, como eu comentei, injetando ali, implementando arquivos dessas tecnologias, juntamente com o jogo que você iria utilizar essas tecnologias, ou você teria que ter ali a sorte, né, a possibilidade do jogo já trazer essas tecnologias nativamente dentro dele, lá nas opções do jogo, onde você entraria lá nas opções e teria lá upscaling, que hoje em dia o mais famoso aí é o FSR, tem o da NVIDIA, que é o DLSS, e vários outros tipos de upscaling existentes aí no mercado, mas os mais famosos são esses por serem compatíveis com as placas de vídeos da AMD e as placas de vídeos da NVIDIA. Então são esses daí os mais famosos. E tem outros tipos de tecnologia de upscaling, para caso esses daí não funcionem ou deem muita incompatibilidade com o jogo em questão. E também tem o FrameGen, que o FrameGen ele utiliza basicamente de IA para interpolar frames. Então, se o jogo ali ele está gerando o FrameGen, dependendo da maneira que você configura, ele pode gerar 2, 3 quadros a mais, em comparação com aquele frame que já foi gerado, onde ele vai tentar identificar tudo aquilo que está na sua tela, tudo aquilo que já foi gerado ali pela sua placa de vídeo, todo o trabalho já feito, e ele vai interpolar. Ele vai tentar ali identificar, né, da forma que a IA funciona e criar novos frames dependendo do que está sendo feito. Se você está jogando um FPS e você está girando a câmera para a esquerda, ele vai interpolar os frames no momento que ele vai girar ali para a esquerda, e no momento que gerou o próximo frame, ele já interpolou tudo que era para acontecer ali naquele meio. E aí,
existiria, né, por exemplo, se você está jogando um jogo a 30 FPS, ele interpolou 2, 3 frames, ele fez o seu jogo ali ir para 60 FPS. Claro que no caso, ele estaria acontecendo de uma maneira mais rápida, mais fluida, uma maneira muito mais prática, digamos assim. Porque quando ele faz isso em diversos frames gerados por segundo, ele faz com que de 30 vá para 60 FPS. E isso eu vou contando também que o seu FPS estaria travado a 30 FPS. Então tem toda uma questão ali de tecnologia por trás do Frame Engine que utiliza de IA para tudo isso daí ser muito mais prático e evite erros e incompatibilidades e que faz com que as GPUs muito mais fraquinhas ou antigas consigam aí ter uma boa folga e poder jogar jogos mais atuais em 60 quadros. E mesmo se o intuito do jogador não for jogar em 60 quadros, ele pode utilizar ali o Lossless Scaling, tanto das tecnologias de upscaling e frame gen, para fazer com que o seu computador, ali, a sua GPU, tenha mais folga e tenha ali menos uso dela, né? Tenha menos uso, tenha a temperatura dela caia e faça com que o jogo rode mais fluido. Então, se por exemplo você está jogando um jogo atual como Horizon Zero Dawn, que ele é um jogo mais pesado e para as plaquinhas antigas, mas você quer jogar ele. Então você pode pegar ali um Riva Turner da vida, um software que limite o FPS dentro do jogo, limite ele a 30 FPS, mesmo que você esteja ali com 45, 50 FPS, mas ele tá dando umas travadas, ele tá dando meus stuttering, ele tá fazendo com que a sua GPU esteja em 90%, em um uso muito alto, uma temperatura muito alta. Você pode manter ali a qualidade do seu jogo, já que ele está atingindo ali 45, 50 FPS. Você pode manter essas qualidades ou diminuir um pouco a resolução e você utiliza o Lossless Scaling, limitado a 30 FPS. E aí, quando você limita a 30 FPS, mantendo as mesmas configurações, você cria uma folga na sua GPU, onde você criou uma folga de 20 FPS por aí, e com essa folga, sua GPU vai estar trabalhando menos, porque ela só vai precisar agora gerar somente 30 quadros, e você utiliza o Lossless Scaling, utilizando da IA e utilizando do Upscaling, para deixar o jogo mais leve, mais otimizado, e com o Frame Gen atingir ali os 60 FPS sem usar muito trabalho de carga da sua GPU, utilizando ali da IA. Claro que ele vai utilizar ali um pouco da sua GPU, mas é muito pouco comparado com o que você estaria sendo ali utilizado para tentar atingir 60 FPS direto do jogo. Então, uma comparação que te dá muito mais performance, muito mais otimização se você utiliza pelo Lossless Scaling. E aí tem diversos outros fatores, por exemplo, nas placas atuais, mesmo que você tenha uma boa placa ou coisa do tipo, é o que está acontecendo agora no Monster Hunter Wilds, o Monster Hunter recente, que veio aí totalmente mal otimizado. E aí o que aconteceu? Muitos jogadores da comunidade estão utilizando de tecnologias como o DLSS Swapper, que implementa ali os arquivos de upscaling e FrameGen de forma de arquivos dentro do jogo, e também o Lossless Scaling para fazer com que os gráficos do jogo diminuam. Muitos jogadores estão fazendo isso, mesmo com placas potentes, diminuem os gráficos dentro do Monster Hunter Wilds, colocando em low ou very, very low, né? Fazendo ele tem muitas gambiarras que a gente faz, né, dentro dos jogos, e aí diminui os gráficos, diminui também a resolução, e aí utiliza o Lossless Scaling para fazer o upscaling e também fazer o FrameGen, porque aí o jogo ele consegue atingir mais FPS mesmo nessas placas mais atuais, e aí poder jogar com tranquilidade, sem notar nenhum tipo de ghost ou artefato, que são basicamente borrões que aparecem em volta dos personagens, em volta da HUD, e que às vezes podem incomodar os jogadores. E isso é muito interessante, porque vem mudando aí, vem formando cada vez mais comunidade. A comunidade desse tipo de tecnologias vem só crescendo. Cada vez mais tem muito mais gente utilizando o DLS Swapper, e cada vez mais também tem muito mais gente utilizando o Lossless Scaling. E é interessante ver essa evolução. O que você acha de toda essa situação aí, o Dutra? Bom, nesses casos eu sempre vou estar do lado do gamer, né? Então, tipo, o Law Scale, ou até mesmo o DLS Swapper, ou qualquer outra ferramenta, software que vim
para favorecer o jogador vai ser sempre bem-vinda, principalmente se ela for open source, porque a galera vai poder contribuir, vai poder ver o código, vai poder recomendar recursos, vai poder reportar bugs, assim como emuladores a galera ama, né? Favorece bastante, ajuda, contribui com reportes de bugs, ou até mesmo com novos recursos. A galera é muito bom, mano. A comunidade é um amor de pessoa, né? Então sempre vai estar sempre bem-vindo a esses softwares. Agora, por exemplo, eu vou dar o meu caso, né? Eu dificilmente uso o Low Scale por causa que eu não há necessidade no meu computador, não porque eu não tenho jogos pesados, né? Mas sim porque alguns jogos, a maioria dos jogos que eu jogo, eles são leves, indies e um ou outro que é um pouco mais pesado e geralmente ele roda de boa no meu PC. Por exemplo, eu quero jogar, pegando esse exemplo do Horizon mesmo. O Horizon roda a 120 no meu computador de boa, ativando o FCR. Então, tipo, tá tranquilo, suave. Não há necessidade de eu ter que realmente fazer um upscale no próprio software do jogo, né? Então, tipo, um software externo. Então, tipo, fica muito de boa. Então, pra mim não vai fazer tanta diferença assim. Mas recomendo utilizar se você querer fazer uso para favorecer o desempenho do jogo para você. Por exemplo, se eu for jogar um Black Mirror 2 Conquer, que no meu PC ele roda a 60, 80, às vezes no alto, tá de boa para mim. E se eu não estiver streamando a tela ou fazendo qualquer outra coisa. Então, consequentemente, para mim vai ficar de boa. Só que se eu querer jogar ele a 120 para fazer ele ser fluido por causa que o meu monitor chega a 180 Hz, eu até posso. Mas não há necessidade para mim porque eu não jogo FPS. Então, eu não preciso que esteja no mais alto FPS para poder rodar qualquer coisa. Mas eu gosto de fluidez, então. Se passou de 60 para cima, para mim já tá bom. Bateu 90 é excelente. Eu não preciso mais que 90 para ser feliz. Nesse seu caso aí, vale o seu gosto, né? É que você tá com o FPS alto, tranquilo, tá jogando ali o joguinho legal e tal. Só que aí, beleza, você tá jogando nessa quantidade de FPS, seu monitor, você falou que tem 180 Hz, a média ali de 90 FPS. Só que aí, digamos, numa situação hipotética, você tá jogando ali numa qualidade gráfica alta, no Ultra, né, que você falou. Mas, digamos que pelo MS Afterburner você tava jogando o Kong, é um jogo pesado, com gráficos altos e tal. Digamos que sua placa, sua GPU está ali em 100% de uso. Por mais que você não queira jogar na quantidade de FPS do seu monitor, que é 180 Hz, você não quer jogar em 180 FPS, por mais que você não queira, digamos que nessa quantidade de média de 90 FPS, sua GPU está 100%, temperatura altíssima, e dando um stutters de vez em quando, dando umas quedas de FPS de vez em quando. De 90 vai em algumas partes do jogo para 80, e em algumas partes do jogo cai um pouco mais que isso, e a sua GPU permanece em 100% ou em 90%, e isso vai causando stutters, vai usando mais a sua GPU também, mostrando que o jogo é um pouquinho pesado e tal. E você não quer abaixar as qualidades do Ultra, você não quer diminuir a qualidade do seu jogo, você quer a qualidade no talo. Você gosta de ver o jogo lindo e tal. Digamos que seja essa situação hipotética. E você não tá curtindo o stutter, você não tá curtindo essa cara de FPS em alguns momentos. Você não tá curtindo a sua GPU estar sendo usada 100% a todo momento com uma temperatura alta. E aí, mesmo no seu caso, onde você não quer jogar em 180 FPS, mesmo no seu caso, onde você já tem uma média de FPS alto, e no seu caso você não precisa fazer upscaling nem do FrameGen, mesmo assim, nessa situação onde você quer dar mais folga à sua GPU, onde você quer ter mais ali otimização no seu sistema, ter uma otimização e uma performance legal no seu jogo, tirar esse stuttering, tirar esse usual, tirar essa temperatura alta, mesmo assim, no seu caso, seria interessante utilizar. Se nessa situação a sua GPU estivesse sendo utilizada a todo momento e tal, tudo que eu já comentei. E aí, o que você poderia fazer? Tá ali numa média legal de 90, às vezes cai para 80, você sabe ali já, você já calculou e traqueou, né? Analisou que o máximo que caia para
uns 80 FPS, 70 no máximo, mas você poderia travar ali no Rival Tourney da vida, em um software para travar ali o FPS, ou em game mesmo, se for possível, e trava ali em 60 FPS. E não precisa colocar pro Lossless Scale e colocar em 180 FPS do seu monitor. Poderia ficar ali nos 90 mesmo, nos 120 FPS, utilizando o FrameGen. Ou você nem precisa utilizar o FrameGen, só travou e coloca o upscaling para ele ficar com uma performance mais legal ainda. Ou se você quer manter a média de 90 FPS e tal, você pode utilizar lá o FrameGen também. E com aquela folga que você deu na sua GPU, limitando a FPS. Então isso daí é muito interessante, mesmo no seu caso, se a sua GPU estivesse ali tendo um pouco de trabalho no jogo para ir rodando ali em 90 e poucos FPS. Então isso é também interessante nesses casos. Então é uma tecnologia aí que veio para querer evolucionar, cara. É interessante porque vai ter muito mais atualizações no futuro. Eu realmente fico empolgado com o que ela pode trazer aí de atualizações para serem implementadas aí nessa ferramenta do Lossless Scaling. Então, basicamente, ela pega tanto pessoas que têm uma GPU mais fraca, uma GPU mais de entrada, uma GPU que não roda jogos muito bem, mas faz com que eles consigam rodar em 60 FPS, com uma folga boa na GPU, com o jogo rodando bem otimizado, com uma boa performance, com uma boa qualidade, mesmo tendo uma GPU mais fraca. E mesmo aqueles que já tem uma GPU topo de linha, uma GPU mais cara e tal, mais atual, mesmo para eles, quando o jogo já estiver mal otimizado, coisa do tipo, como Monster Hunter Wilds, ele pode limitar o FPS a uma determinada quantidade de FPS e rodar o jogo tranquilamente, dando a folga na GPU, fazendo com que os stutters e aquela má otimização naquele jogo parem de incomodar. Então é muito interessante porque ele abrange todo tipo de game, basicamente. É muito legal, é muito interessante. E eu fico bem empolgado para futuras atualizações. Sendo assim, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela sua audiência e até a próxima.